Conhece a história da moda, sua origem e evolução pelos séculos. A história da moda surgiu como remanescente europeu e desde então passou por inúmeras evoluções ao longo dos séculos. Por Renata Gonçalves Pereira, site areademulher.r7.com. A moda vem acompanhando os hábitos de pessoas desde os meados do século XV, início do Renascimento europeu. No entanto, a história da moda tem sua origem muito antes, por volta de 600 mil anos atrás, antes de Cristo. Com o surgimento da roupa, de acordo com os antropólogos, o surgimento da roupa está diretamente ligado à necessidade do ser humano de esconder a nudez e também se proteger do frio, chuva ou calor. Dessa forma, a pele de animais começou a ser usada para confeccionar as roupas e com o passar do tempo, as roupas foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, o surgimento da tecelagem na Mesopotâmia, onde as roupas eram usadas enroladas ao corpo, sendo possível tingir os tecidos de diferentes cores. Já no Egito, as roupas serviam para definir a identidade e o poder, além de diferenciar cada grupo social. Academias, a palavra moda tem sua origem no latim, modus, que significa costume ou hábito. Em suma, a partir da Idade Média, as roupas começaram a ser diferenciadas, de acordo com a classe social. Inclusive, houve leis que restringiam certos tecidos e cores apenas para nobres. Dessa forma, a burguesia, que era rica, começou a imitar o estilo de vestir dos nobres, o que acabou aumentando o trabalho dos costureiros, que tinham que produzir diferentes estilos para diferenciar os nobres dos burgueses. A partir da Revolução Industrial e com a invenção das máquinas de costura, em 1550, o custo dos tecidos diminuiu bastante. Com isso, as pessoas mais humildes puderam comprar roupas melhores. No entanto, mesmo com a modernização, as mulheres continuavam usando roupas sob medida, o que fez com que a alta costura surgisse, ditando tendências ao longo da história da moda. O que é moda? Bom, a palavra moda vem de modus, no latim, que traz o significado da palavra costume. Ademais, a moda esteve presente desde o começo da humanidade, quando era apenas uma necessidade de proteção, isto é, se proteger da nudez e contra o frio. Destarte nesse período, a moda se representa algo natural e inconsciente que buscava expressar diversos símbolos e significados. Além disso, ao passar do tempo, surgiram leis que regulavam hábitos de consumo e regras de investimentos da população. Desse modo, servia como forma de dividir a hierarquia social, deixando explícito as funções de cada grupo na sociedade. Portanto, a moda representa algo além de roupa, apenas roupas. Logo, ela se trata do estilo de vida, a linguagem verbal e a cultura de um povo. Consequentemente, se tornou uma das maiores formas de expressão e identidade, visto que se baseia em algo visual, que fica bastante explícito, pois cada traje carrega consigo as histórias de gerações e dos momentos vividos ao longo da história. Por outro lado, muitas pessoas confundem moda com um mero ato de se vestir. Em síntese, a vestimenta foi uma necessidade básica desde os primeiros. No entanto, a moda consiste em toda a história por trás de cada traje. Como começou a história da moda? A princípio, conforme os antropólogos, a roupa estava relacionada com a necessidade humana de proteção, ou seja, o instinto humano precisava ocultar a nudez e se proteger do frio, chuva, calor, pedras e espinhos, e de possíveis ataques a animais. Diante disso, os homens utilizavam a pele de animais para fazer suas roupas. Além disso, tinham o auxílio de pedras e agulhas para deixar o couro mais macio, ou também atingiam a pele de animal com extrato de plantas e outras formas de pintura. Em suma, os seres humanos usavam roupas desde 600 mil anos antes de Cristo, o que é comprovado através das escavações que encontraram agulhas feitas de ossos. Posteriormente surgiu a tecelagem na Mesopotâmia, isto é, a roupa era enrolada pelo corpo e podia ser tingida de várias cores. Por outro lado, no Egito, as roupas eram sinônimos de força e identidade, pois o faraó não utilizava ornamentos para se diferenciar das outras pessoas, mas ele usava a cauda de leão e um cavanhaque falso, que transmitia sinal de poder e autoridade. Por fim, em Roma, os magistrados utilizavam uma peça denominada de toga, que significava autoridade. Transformações ao longo da história da moda. A história da moda enfrentou diversas transformações até os dias atuais. Primeiramente, muitas sociedades não diferenciavam as roupas femininas das masculinas. Entretanto, em meados dos séculos XIV, as mulheres começavam a usar vestidos e os homens calças. Ademais, as expedições feitas para conquistar Jerusalém e o contato com o estilo refinado contribuíram para o surgimento da nobreza,
e as roupas femininas visavam ressaltar a silhueta das mulheres. Posteriormente, em meados do século XIII, os calçados de popularização na moda desse start, os sapatos valorizavam pelas mulheres que eram aqueles que realçassem a delicadeza dos pés. Em síntese, na ciência retrata um período onde características dos corpos eram evidenciadas, por isso os homens buscavam utilizar roupas que deixavam os ombros visualmente mais largos, e as mulheres queriam que seus corpos assemelhassem ao formato do violão. Em seguida surgiu os corpettes, já que as mulheres estavam preocupadas com marcar suas cinturas. História da moda, o início. A história da moda teve seu início verdadeiramente com o período do Renascimento, pois antes disso não se distinguiam muito uma da outra, tendo poucas diferenças entre os povos. Além disso, os plebeus não podiam utilizar roupas semelhantes ao que a nobreza usava, e também tinham leis que regravam a quantidade de ouro e quais tecidos seriam permitidos para eles. Diante disso, com o Renascimento, os plebeus buscavam imitar as roupas da nobreza, e para não repetirem as mesmas, começaram a mudar com frequência. Posteriormente, com o avanço constante da tecnologia e comunicação, as roupas evoluíram cada vez mais. Por exemplo, através do cinema, onde ficaram evidentes as transformações de estilo. Além disso, também contribuiu para tornar a roupa e a vida dos famosos como objeto de desejo das pessoas que assistiam. Consequentemente, foram surgindo diversas tendências que se tornaram reflexo de cada momento histórico em que surgiram. A extravagância na história da moda. O rei Luís XIV é bastante conhecido na história da moda, pois ele tinha um estilo de roupa bastante extravagante, que em resumo seu objetivo era ressaltar o seu poder e autoridade através de seus trajes. Ademais, durante o seu reinado, as afirmações que davam volume nas saias das mulheres francesas ganharam um volume grandioso. Diante disso, historiadores alegam que as mulheres sentarem em um mesmo sofá era quase impossível, pois o volume de suas saias era extremamente grande. O pai da alta costura. Também propulsor importante da história da moda, temos o artesão Charles Frederick Brett, responsável por abrir o primeiro ateliê de alta costura em Paris, em 1858. Ademais desse estilista inglês, é reconhecido por diversos feitos, dentre eles o de substituir a critolina pela anquinha, isto é, uma armação que era utilizada para dar volume aos quadris e o traseiro feminino. Além disso, durante a Belle Époque, a silhueta de modelos de Charles fez o maior sucesso, sendo destaque em suma. O estilo que sobressaiu no período foi o de cor pompulheta, com volume nos ombros e quadris e cintura fina. A moda na Primeira Guerra Mundial. Um momento aterrorizante na Primeira Guerra Mundial influenciou bastante na história da moda. Em primeiro lugar, o conforto nas roupas foi priorizado, visto que as mulheres tinham a função de trabalhar durante a guerra, sendo necessário um grupo de roupas mais práticas. Por outro lado, também houve o cortamento de saias femininas, pois estava havendo escassez de tecidos nas fábricas textis, sendo preciso encurtar as saias na altura do tornozelo. Além disso, os formatos dos chapéus também foram diminuídos, e eles se ajustavam bem ao corte de cabelo curto, usado na época. Por fim, o luto decorrente da guerra influenciou os tons das roupas, os deixando mais sombrios. A moda na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também teve papel crucial na evolução da história da moda. A priori, na Europa, berço das grandes estilistas da época, muitas lojas tiveram que fechar. Além disso, o vestuário feminino assumiu o aspecto mais sombrio e pesado, e também estava tendo racionamento de tecidos. Por isso, fibras sintéticas, viscose e rayon serviram como alternativas para substituir os tecidos refinados posteriormente. Ao fim da guerra, em 1946, surgiu o Redstone Wear. Em resumo, consistia em uma espécie de produção em escala industrial que permitia que um único modelo tivesse diversas numerações. Em seguida, esse conceito foi levado até a França, sendo nomeado como Pret-à-porter, revolucionando o conceito da moda. Posteriormente, em 1959, o italo-francês Pierre Cardin desenvolveu a primeira coleção Pret-à-porter em parceria com a loja de departamentos Parisienne Pret-à-porter. Desse modo, o objetivo era que os consumidores escolhessem a sua peça de acordo com a sua numeração. A Tiana na história da moda. Bastante conhecida na história da moda dos anos 1920 está a Gabrielle Burcher-Chanel, a estilista moderna. A princípio, a moda do Chanel começou em 1910, quando trabalhava em loja de chapéu.